Oi, tudo bem? Aqui estou eu novamente para conversarmos sobre a língua de sinais brasileira ou língua brasileira de sinais, repetindo o sinal para você. Libras. Ronaldo, por favor, de novo. Libras, língua brasileira de sinais. Como nós já conversamos, a língua brasileira de sinais, ela necessita ser aprendida e desenvolvida por você que tem interesse ou não. Segunda língua nacional. Ela é oficializada como segunda língua brasileira e é necessário que você esteja desenvolvendo, aprendendo, porque todo espaço social necessita conhecer, aprender, desenvolver para o contato com o cidadão brasileiro, que sou eu e você também. A Libras ela tem uma estrutura própria, que é diferente da língua portuguesa. Quando as pessoas trazem alguns mitos, como que a língua brasileira é fácil de ser aprendida, eu venho questionando isso que se diz. Principalmente porque, sendo língua, ela tem uma estrutura que precisa ser aprendida, desenvolvida, foi comprovada como língua. As pesquisas, elas não são de ontem. Elas tiveram início em 1960. As pesquisas são, sim, da década de 90 do século 20. William Stockley, ele deu início a essa pesquisa, dizendo que a língua de sinais, ela tinha que ser considerada língua e não linguagem, como as pessoas falavam, e que falam até hoje, usam esse termo com muita propriedade. Linguagem de sinais ou linguagem brasileira de sinais. Vocês tiveram a oportunidade de fazer a leitura do texto de Romeu Sasaki e puderam ali tirar algumas das dúvidas, entre elas sobre linguagem brasileira de sinais. Nós não podemos mais aceitar isso. O próprio decreto 5626 vem esclarecendo que eu, você, professor, e os fonoaudiólogos têm que ter conhecimento sobre a Libras e sobre a pessoa surda. A Libras, recebendo a sua estrutura, o seu status de língua, ela também vem trazendo um outro olhar sobre a pessoa surda. Não mais um olhar de doença, dizendo que essa pessoa é deficiente de fato, mas um olhar antropológico e cultural sobre a surdez. E aí entram os nossos questionamentos. O que é um olhar antropológico da surdez? É considerar quem é essa pessoa. Quem é a pessoa que faz uso da língua de sinais? A pessoa surda de um outro modo, um outro ponto de vista. Quando eu entro dentro da minha sala e encontro um aluno surdo, o que é que eu devo fazer? Achar que eu tenho um deficiente em sala de aula? Olhar para ele com um olhar de deficiência? Não, de modo algum. Porque senão eu estarei olhando para esse aluno como um incapaz, como um coitado, como acontecia há muitos séculos atrás. Aristóteles, que traz grande influência até para os estudos dessa época, foi uma das pessoas que disse que ele não tinha capacidade de aprendizado. Ele quem? O sujeito surdo. Sim, ele era um deficiente. E mais, como a inteligência vinha pelo modo de falar, o sujeito surdo logo não poderia oralizar como nós fazemos e com tanta propriedade, a não ser que a surdez dele fosse muito leve, muito superficial. Ele mostraria a nós, pessoas ditas normais, que ele era ineficiente para o contato comigo, com você e também para o convívio social. Isso era muito ruim. Isso tem ainda trazido resquícios para o dia de hoje. O sujeito surdo ainda é visto como incapaz, incapacidade mental. Por isso, alguns termos que nós ainda estaremos discutindo foram abolidos. Entre eles, surdo-mudo, mudinho. O que acontece normalmente em sala de aula é que esses termos são utilizados pelos próprios alunos, os alunos ouvintes. Em sala de inclusão, se dirigem ao surdo como mudinho. E o professor é conivente com essa exclusão mascarada e finge que não vê. Porque ele acredita, como o surdo não ouve, não vai sentir em nada. Ele não vai ficar se posicionando, sendo que o surdo não está ouvindo. Ele não ouve, mas ele observa, ele sente essa exclusão e também a sua omissão, professor. Então, é necessário um novo olhar para o sujeito surdo, que observe a sua cultura, a sua identidade, o seu modo de aprendizagem, que é diferente disso que nós, da educação,
fomos formados para trabalhar com a homogeneidade, embora ela nunca tenha existido dentro de sala de aula. Você que já é professor sabe muito bem do que eu estou falando. Você que está ainda se preparando para isso vai ter a oportunidade de entrar em uma turma heterogênea. E verá que você já fez parte dela e que muitas vezes não foi compreendido. É isso que a inclusão vem dizendo. E a inclusão do surdo tem algo de muito específico, que é o uso da Libras, Língua Brasileira de Sinais. Mas quem comprovou que a Libras é de fato uma língua? Você deve estar se perguntando. Eu gesticulo, todo mundo entende, a mímica é fácil de ser compreendida. Claro, isso não é língua, isso não é Libras. A Língua Brasileira de Sinais teve a sua estrutura comprovada. A ciência que estuda as línguas, e entre elas a Libras, é a fonologia. Fonologia é o estudo das línguas, é o ramo da linguística que estuda, que objetiva identificar a estrutura e a organização dos constituintes fonológicos, propondo modelos descritivos e exploratórios. Essa é uma fala de Quadros e Carnop de 2004. E quando nós falamos na língua de sinais, nós usamos outros termos. Nós não utilizamos de uma modalidade de língua oral auditiva como a língua portuguesa. Língua portuguesa, nós relacionamos a alfabetização, entre elas a oralidade, o ouvir, o repetir, o escrever. Já a língua brasileira de sinais, ela usa um termo que para você pode ser até diferente, que é o querema, que em grego significa mão. Ah, mão? Sim, queremas. É assim que nós falamos, nem morfemas, nem fonemas, mas queremas. E como a língua de sinais trabalha com a mão, com os queremas, e hoje nós até já chamamos pelos novos estudos linguísticos de morfemas, porque foi percebido que ela atinge os mesmos objetivos, mas algumas coisas são de propriedades da língua de sinais. Assim como a língua portuguesa se dita de uma forma diferente, maldita, ela vem trazendo algumas confusões no modo como eu falo, no modo como eu me expresso, e que também demonstra muita capacidade, muita inteligência. Afinal, não poderia entrar aqui, nem eu, nem o professor Ronaldo, falando de qualquer modo, porque senão logo você nos avaliaria assim. Ah, não tem condições de ser professores. Como podem falar deste modo e ainda serem considerados professores? Ser professor é uma forma elitizada de trabalho, é um trabalho mental que mostra inteligência e logo esses têm que falar de forma clara e bendita. Na língua de sinais, existem os chamados distraidores quirêmicos, que é quando eu uso um sinal, mas ele quer dizer qualquer coisa, menos aquilo que eu quero dizer. Distraidores quirêmicos são sinais confusos, usados em lugares errados, com configurações de mão erradas, incorretas, a mão de mau jeito. Ixi, estou falando com você de coisas que você ainda não entende. Configuração de mão, distraidores quirêmicos. Professor Ronaldo deve estar bem complicado aí, né? Eu venho mostrando para eles configuração de mão, distraidores quirêmicos, mas ainda não falamos disso. Isso faz parte da gramática da língua de sinais, da estrutura da língua de sinais. E nós estaremos começando falando sobre estrutura fonológica da Libras e os seus 5 parâmetros. 5 parâmetros, guarde isso. Esses parâmetros fazem parte da estrutura gramatical da língua de sinais, da estrutura fonológica. Configuração de mão. Você vai encontrar isso em muitos livros. Configuração de mão você pode encontrar também com os símbolos em caixa alta ou letra bastão CM. Configuração de mão. O que significa? De um modo bem rápido, eu te explico o que é essa configuração de mão. A forma que a mão recebe na hora que eu estou sinalizando. Sinaliza aí alguma coisa. O que você já aprendeu? Sinal de Libras, por exemplo. Qual é a configuração de mão? Como é que eu uso essas mãos na hora que eu vou sinalizar Libras? Essa é a configuração de mão? A forma que a mão recebe? Libras. Configuração de mão é isso. É a forma que a minha mão recebe ao sinalizar algo.
Também temos entre os 5 parâmetros o ponto de articulação ou locação. Mas esse ponto de articulação recebe outros nomes, locação ou localização, certo? PA ou L. Também temos o movimento, que faz parte da língua de sinais, a orientação, direcionalidade, a expressão facial ou corporal, tudo isso faz parte da língua de sinais. Na página 44 do seu manual, você pode encontrar as configurações de mão e observar lá. Para Brito, elas são em 46 configurações. Felipe traz que são mais do que isso, 64 configurações. Você pode ver isso, as letras do alfabeto fazem parte, mas não são libras. Não esqueça disso também. Você precisa aproveitar muito bem para aprender as configurações lá na sua página 44. O alfabeto faz parte, mas não se restringe ao alfabeto essas configurações de mãos. Na próxima aula estaremos aprendendo muito mais, então eu espero por você.